caros filhos, a liturgia a qual ouvimos hoje segue o decurso normal do tempo. Então, portanto, não é a que vemos de modo mais enfático em relação a Santa Catarina de Sena, mas ao mesmo tempo é algo que diz muito sobre aquela a quem nós celebramos. Quem é Santa Catarina de Sena? Alguns podem talvez ver uma de suas imagens, uma leiga da Ordem Terceira que tem por imagem uma coroa de espinhos, uma cruz na mão, um olhar singelo. Mas Santa Catarina de Sena tem por eminência um exemplo ao qual nos cabe ouvir a Deus. Vemos isso de modo particular diante daquilo que é mais eminente e pelo qual ela é mais conhecida. Escrevia em seus diários os diálogos que tinha com Deus, que tinha com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Não tratava Deus como algo um só e ponto, é óbvio, Deus é um só. Mas se relacionava com cada uma das três pessoas de modo vívido. Sabia se relacionar e corresponder. E vemos o modo como ela exerce isso. Vemos Santa Catarina quase que direcionar a igreja em seu tempo. Podemos talvez nos perguntar, mas não tinha um Papa, não tinha os padres, não tinha os bispos, sim? E ela obedecia fielmente os pastores. Mas diante do modo como vivia e da sua correspondência, quando tinham qualquer dúvida, a ela recorriam. Pelo modo como agia. Em meio a esta semana, onde ouvimos, aonde vivenciamos a experiência com o bom pastor, isso não só no domingo, mas ao longo de toda a semana, vemos isso de modo claro. Temos hoje um presente do Senhor de celebrar Santa Catarina e olhar a ela como exemplo. E por que ele é exemplo? Porque soube ouvir. Quando vemos o bom pastor, quando olhamos e observamos este relacionar com ele, o que ele mais exige? Não vemos nosso Senhor exigir coisas grandes, de fazer coisas impossíveis. É fato, como diz o padre, que gosto muito de ouvir suas meditações, Deus não pede nem muito nem pouco, Ele pede tudo. Mas no seu exercer para conosco, não pede aquilo que é impossível. O que Ele mais pede de nós, isso de todos, ovelhas e cordeiros, pastores e rebanho, é que o ouçamos, é que a Ele obedeçamos. Esse é o principal. E por que Santa Catarina é grandiosa? Porque depois da Virgem Maria, claro, assim como os santos, todos os santos, ela soube de modo exemplar obedecer. Soube obedecer fielmente a Deus. Ela
não fazer o contrário daquilo que ouvimos, ao fazer o contrário do que ouvimos hoje. Ela ouve, mas ela não deixa de lado. Ela ouve e faz aquilo que o Senhor lhe diz. E diante disso, olhamos para nós, diante daquilo que o Senhor nos apresenta hoje. Quantas e quantas vezes aqui estamos, aqui viemos, ouvimos o Senhor e permanecemos fazendo o contrário. Um padre conversava comigo e dizia: mas é muito difícil as pessoas mudarem. Verdade. Mudar certos hábitos, mudar certos costumes é extremamente difícil. Cortar com os vícios é muito difícil. Mas a gente só consegue cortar quando a gente quer. Nós só conseguimos corresponder e obedecer a Deus quando nós queremos. Tem um pequeno livro de pontos de meditação, ao qual não vou dizer que é o ponto que eu mais rezei ao longo do tempo, mas um dos que é recorrente. O livro Caminho, o São José Maria coloca: queres de verdade? Queres como uma mãe quer o seu filho? Como avaro quer o seu ouro? Como ambicioso quer as suas honras? Querer do modo de buscar, de se empenhar, de ir atrás quase que com fogo nos olhos. É assim que queremos mudar de vida? É assim que queremos obedecer o Senhor? Porque se não é assim, então nós não queremos de verdade. Nós não buscamos de fato. É como um adolescente: eu quero muito passar naquela prova, naquele concurso. Está achando? Está chato. Ficar vendo televisão. Você não quer de verdade. Não está buscando. Eu preciso tanto de um emprego. A pessoa está lá no sofá, olhando para o teto. Quer que caia do céu? Não vai cair do céu. Se você não busca, não se empenha, não corresponde, não vai. Você quer mudar? Como? Quer aprender a ser do rebanho do Senhor? Porque nosso Senhor deixa bem claro: quem pertence ao rebanho do Senhor? Quem ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ontem nosso Senhor dizia: vós não sabeis porque não sois as minhas ovelhas e não me escutam. É extremamente duro ouvir isso. Hoje nosso Senhor faz o contrário. Mostra-nos o exemplo de Santa Catarina, que soube ouvir, soube corresponder. Padre, mas ela teve as mesmas dificuldades que nós, em meio ao tempo dela. A frase mais impactante que eu ouvi, não a mais, mas uma das mais, você quer ser santo de verdade? Santo do altar? Não, então você não é católico. Se você não quer viver uma vida correspondente ao Senhor, para ser santo de verdade, de fato, para ser canonizado e estar nos altares e ser modelo para os outros, então você não é católico de verdade. Padre, mas eu não sou santo, isso aqui. Tá bom, você não é. Mas a sua missão, a sua vocação essencial é essa. E se você não busca, não luta, não quer, então você não é.
Então você não ouve o Senhor e se coloca à parte. Vemos um modelo que é explícito hoje como exemplo, além de Santa Catarina, em meio aos Atos dos Apóstolos. As primeiras expedições, o modo como aquelas pessoas correspondiam a Deus diante da sua vida de oração. Em Antioquia, o primeiro lugar onde foram vistos e chamados por cristãos. O modo como aquele povo ouvia a Deus. Um deles, olha, esses nossos irmãos, aqueles que apacentam, que estão conduzindo, que estão anunciando, hoje são chamados a outro. Como é que a gente vai saber? Vamos rezar. Como? Jejuando, rezando, pedindo as luzes para ver e conduzir a eles. Tivemos uma figura que no último sábado celebramos, João Marcos, como mais conhecido por nós como Marcos, o evangelista. Ali estava, ouvindo, correspondendo, seguindo. O modo como aqueles correspondiam a Deus de fato e tinham sede. E tinham um período mais difícil que nós, porque eram perseguidos. Porque tinham que sair de um contexto extremamente adverso, politeísta, tudo mancomunado em relação ao governo, porque o imperador era tido como um deus. Nós não temos nada disso. E onde está a nossa busca? Algo que impressiona quando vemos a vida dos santos é que eles tinham, durante muitos primeiros séculos, algo que eles não tinham algo que nós temos hoje com facilidade: as missas. Podemos ir à missa todos os dias, por vezes não se celebrava. Até os 300 anos atrás, não se podia comungar todos os dias. Era só quando o confessor falasse: olha, você vai comungar na terceira quarta-feira do mês. Se impactava tanto ao ponto dos santos. Santa Teresinha ficava: não, se eu for para o céu eu vou perturbar o juízo de Deus para conseguir isso. Nós podemos comungar todos os dias, podemos confessar todos os dias. E quantas vezes ouvimos o Senhor para mudar de vida e querer de fato? Quantas vezes ficamos postergando? Quantas vezes não buscamos aprender? O Senhor hoje, mais uma vez, e nessa semana de exigências, nos sacode para que saibamos ouvir a sua voz, ouvir o que Ele nos ensina e segui-lo. Que possamos nós, como Santa Catarina de Sena, ouvir e seguir a Deus, ouvir e corresponder ao seu querer e à sua vontade, sendo obediente a Cristo, a Igreja, e sermos boas ovelhas que seguem o bom pastor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,